Vamos falar sobre medos? Existe algum que te paralisa, que te limita? Se sim, é sobre isso que vamos conversar aqui. Sou a Lê Farinelli e bora entender alguns aspectos. Primeiro, a definição de medo no dicionário. Medo é uma emoção experimentada na presença ou na lembrança de um perigo real ou imaginário de uma ameaça. Veja bem, na presença ou lembrança de um perigo real ou imaginário. Eu quero reforçar aqui a palavra imaginário. Você já parou para pensar que o medo, vamos falar aqui do patológico, que você sente não é seu? Ele apenas está em você? Um exemplo, vamos pensar em quem tem medo, pânico de dirigir. Enquanto essa pessoa está paralisada, sem conseguir pegar o carro e deslocar, muitas pessoas fazem isso com toda tranquilidade, sem ao menos pensar nos riscos e perigos que isso pode eventualmente ou minimamente ter. Simplesmente ligam o automático e se deslocam de um lugar para o outro sem o menor problema. Isso quer dizer que o pânico que está na pessoa que tem medo de dirigir não está em quem enfrenta a mesma situação todos os dias. Então isso nos leva a ver que a maneira que a pessoa interpreta os riscos e perigos de dirigir pode paralisá-la, não permitindo que ela viva essa experiência e prove que não há nada de pavoroso. Isso pode acontecer devido a uma experiência vivida, um acidente, por exemplo, ou até mesmo sem causa. Isso entra naquela questão do imaginário, lembra? Daí é para se questionar: por que eu tenho tanto pavor de dirigir enquanto tantas pessoas dirigem a todo instante? Esse perigo que eu interpreto é real? Ou se aconteceu algo, no caso de uma lembrança, qual a probabilidade de acontecer novamente? Se fosse tão arriscado assim, por que tantos fazem isso com tanta tranquilidade? Onde eu estou me apegando para me bloquear? Esses questionamentos podem ser feitos com qualquer medo, seja de andar de avião, de usar um elevador, de falar em público, medo de ser rejeitado, abandonado, medo do futuro, medo da morte ou de perder alguém. Mas o fato é que, para superar o medo, é necessário enfrentamento. À medida que você vai enfrentando, você vai percebendo que o medo não é real, que o perigo criado pela sua mente, ou seja, imaginário, ou aquela lembrança não está te protegendo e sim conspirando contra você. Por sorte, o nosso cérebro é plástico. Isso quer dizer que as regiões cerebrais implicadas no circuito do medo não estão cristalizadas para sempre. Então, as coisas são reversíveis. Essa plasticidade que vai nos permitir reescrever a história. Viveremos com ausência total de medo? Obviamente não. Ele, inclusive, é protetivo, muitas vezes fazendo com que sejamos ponderados e cautelosos. Mas o que deve ser observado é o medo patológico, paralisante, que aterroriza. Esse sim deve ser enfrentado e combatido. Óleos essenciais maravilhosos para serem usados nesses casos: olíbano, junípero, lícia cubeba, petigram. Lembrando que os óleos essenciais possuem contraindicações, então vale ressaltar: procure sempre uma aromaterapeuta. Beijo e até breve!